O Justin Kluivert entrou para a história no último jogo do Bournemouth, marcando um hat-trick só de pênaltis contra o Wolverhampton, sendo essa então a primeira vez na história do campeonato inglês que isso aconteceu. Só que o verdadeiro herói desse show não foi ele, porque o responsável pelos 3 lances que geraram os pênaltis foi o atacante brasileiro Evanilson. Ele quem pegou e transformou todas essas situações normais numa chance de ouro pro time. Só que ele não recebeu praticamente nenhum crédito por isso. Na verdade, ele nem foi lembrado direito por conta desses 3 pênaltis. O verdadeiro herói foi o Kluivert, que converteu os 3 pênaltis. Isso cria uma discussão muito interessante de jogadores que são capazes de mudar o jogo, não por conta da sua habilidade de driblar ou por conta da sua habilidade de fazer gols, mas sim porque eles são capazes de cavar pênaltis e por conta disso mudar o jogo sem serem lembrados. Quando você pensa em quem faz a diferença no jogo, você pensa no artilheiro ou no meia que fez um passe que mudou completamente o rumo da partida. Agora, o cara que ganha os pênaltis geralmente fica esquecido. O vídeo de hoje vai discutir exatamente isso, a arte de conquistar pênaltis. Bournemouth e Wolves foi um jogo bem movimentado que terminou em 4-2 para o Bournemouth. Mas a grande história da partida não foi só o placar, e sim os 3 gols do Kluivert que foram marcados por pênalti, algo inédito no campeonato inglês. E esses pênaltis só aconteceram de novo porque o Evanilson estava inspirado, mas não para marcar, e sim porque em 3 jogadas extremamente inteligentes do atacante brasileiro, ele conseguiu cavar esses pênaltis. O primeiro e o mais importante para nossa análise geral aqui, ele antecipou um chute que iria rolar do goleiro do Wolves, o José Sá, colocando o pé na frente, levando o chute e sofrendo a falta. Os outros 2 foram muito mais questão de leitura de jogo e se aproveitar de um erro adversário. Não tirando mérito, ainda foi a inteligência dele de conseguir forçar esses pênaltis, mas o primeiro vai ser o mais importante pra gente entender o desenrolar desse vídeo. O Evanilson não marcou nenhum gol, mas foi essencial pra vitória. E até agora na temporada ele já ganhou 5 pênaltis em 13 jogos, mais do que qualquer outro jogador na liga. Isso não é coincidência, é estratégia, é visão de jogo e quem sabe um novo tipo de criatividade no futebol. O que tá acontecendo hoje é uma reinvenção de como os pênaltis funcionam e são enxergados pelos clubes. Porque muita gente acha que conquistar um pênalti é questão de sorte, mas não é bem assim. Para conquistar um pênalti, o jogador precisa estar no lugar certo na hora certa e também tomar a decisão certa. E é isso que separa jogadores como o Evanilson do resto. Eles conseguem ler os zagueiros antes dele darem um bote, antes deles tentarem qualquer jogada, então forçar uma situação que obriga o zagueiro a causar o pênalti. E não é qualquer atacante que tem essa visão de jogo, que tem essa malícia para conseguir causar esse tipo de lance. Hoje em dia, a taxa de conversão média de um pênalti é de 80%, ou seja, a cada 10 pênaltis, 8 são gols. Então você conseguir isso é uma vantagem absurda para o seu time. Isso porque a gente considera que a maioria dos pênaltis acontecem em situações que o jogador não tinha nenhuma chance clara de marcar o gol. Então isso possibilita você transformar oportunidades que não necessariamente resultariam em gols em uma oportunidade de quase gol. E esse é um tipo de assistência silenciosa, porque o jogador que causa os pênaltis nunca recebe uma estatística, uma assistência ou alguma coisa do gênero. Mas se a gente for olhar fundo e procurar jogadores que costumam causar esse tipo de pênalti e colocar eles como assistentes dos gols, tabelas inteiras de premiação mudam completamente. Porque no caso do Evanilson, por exemplo, o impacto dele já seria muito mais reconhecido. Ele teria feito 5 assistências a mais, o que faria então ele estar em 4º lugar na lista de assistências gerais da Premier League. Agora, ele não é o único que sabe da arte secreta de cavar pênalti. Quando a gente fala de quem domina essa arte, você tem jogadores muito conhecidos que sabem muito bem fazer isso. O principal deles é o Sterling, que lidera a lista com 26 pênaltis conquistados na Premier League. Ou seja, ele é o jogador que mais recebeu pênaltis na história da competição. E o Sterling é mesmo um mestre em cavar pênaltis. É só a gente ver situações como a semifinal da Euro de 2020, em que ele cavou um pênalti, pra mim até hoje questionável, contra a Dinamarca, que resultou no gol que classificou a Inglaterra. Mas você tem vários outros nomes, como Mohamed Salah e o Jamie Vardy, que também estão em posições altas dessa lista e são conhecidos por transformar essas situações em direção ao gol em pênaltis. Inclusive, nessa mesma lista que eu falei, o Jamie Vardy seria o 2º jogador que mais recebeu pênaltis da história da Premier League, com 24 pênaltis sofridos, enquanto Salah ficaria empatado em 6º lugar com jogadores como Suárez, com 13 pênaltis sofridos. Agora, um outro nome que vem se destacando muito nessa situação é o Anthony Gordon do Newcastle. Isso ficou muito evidente na partida da temporada passada que o Newcastle enfrentou o West Ham, e por causa de um pênalti sofrido
sofrido pelo Gordon, o Newcastle começou a virada que terminaria com vitória dos Magpies. E naquela partida, ele cavou 2 pênaltis exatamente da mesma forma que eu descrevi com o Evanilson. Ele percebia que um atacante ia chutar a bola e ele não ia de forma alguma na disputa. Ele ia com a única intenção de colocar o pé na frente do chute para receber a falta, cair no chão e ganhar o pênalti. Então, exatamente assim como o Gordon e o Sterling, o Evanilson seguiu essa cartilha para conquistar os pênaltis. Ele não é exatamente um atacante driblador, mas compensa com essa inteligência de conseguir entender o momento certo de dar o bote para sofrer uma falta importante pro time dele. O que entra em toda uma discussão de se essa conquista de pênaltis é justa. Porque tem gente que vai achar que isso é apelativo demais e que não devia ser permitido, enquanto outros vão falar que isso é criativo e de inteligência do jogador. Claro que ninguém gosta de ver cera, ninguém gosta de ver um jogador se jogando no chão, mas esse aqui não é o caso. Porque ele não tá fingindo nada, ele tá seguindo exatamente a regra à risca. Porque hoje a regra do futebol diz que se o jogador é chutado numa disputa de bola, então ele recebe a falta e se for dentro da área tem que ser marcado pênalti. E esses jogadores, sabendo que a regra é dessa forma, seguem essa regra do futebol exatamente na risca, no limite dela. Indo nessas disputas não com a intenção de chutar a bola ou de roubar a posse, mas sim de colocar o pé na frente da direção que o adversário vai chutar para que seja desequilibrado e assim caia no chão sofrendo pênalti. Sterling, Gordon, Evanilson, esses são só alguns dos primeiros jogadores que estão percebendo e aprimorando essa técnica. Eu não acho nada impossível nos próximos anos a gente ver cada vez mais jogadores com números altíssimos de pênaltis sofridos porque entendem essa regra e começam a trabalhar em favor dela. E no futebol moderno, com o VAR e tudo mais, os jogadores precisam ser ainda mais cuidadosos, o que não só aumenta a dificuldade de jogadas como essa, como também de certa forma até dá um mérito para os caras como Evanilson, que conseguem ganhar os pênaltis sem cair em simulações óbvias. E no final, como eu disse, eles não estão burlando as regras, eles estão jogando o jogo do jeito que as regras estão escritas no limite dela. Querendo ou não, isso faz parte do jogo. O futebol tá sempre evoluindo, e os atacantes precisam encontrar formas de serem efetivos no jogo. Hoje, muito mais do que só ser um finalizador, do que só ser o cara dos gols. Eles têm que ler a partida, se adaptar e encontrar formas criativas de conseguir vencer os adversários. E o Evanilson tá mostrando que ganhar pênalti pode ser tão impactante quanto dar uma assistência ou marcar um gol. Então, será que a gente tá vendo uma nova tendência no futebol? Talvez seja a hora de mudar a forma como a gente mede a criatividade no esporte. Porque afinal de contas, jogadores que conseguem transformar o improvável em uma vantagem clara deveriam ser valorizados. E a grande pergunta que fica no final é então se talvez seja a hora de mudar a forma como a gente vê essa criatividade no futebol. E entender se os jogadores que conseguem transformar essa oportunidade improvável em uma vantagem clara deveriam ou não ser valorizados por isso. Mas é tal que eu penso sobre esses pênaltis cavados que vem acontecendo com cada vez mais frequência. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.